Pois bem, meus irmãos, vamos lá para mais um estudo da lição, já a terceira do trimestre. O tempo está voando, não é mesmo? A lição dessa semana tem como título As Raízes da Inquietação, certo? E de hoje, como veremos, a lição de segunda, outra fonte de inquietação para os seres humanos é o egoísmo. Ele, infelizmente, faz parte da vida de todas as pessoas, independente da etnia, da condição econômica, de onde mora, da questão cultural. Ele é da natureza humana corrompida pelo pecado. E parece ser tão comum como o respirar. No dicionário, amados, diz que egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. É o exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, ou seja, o mundo gira ao redor dela mesma, certo? O egoísmo é uma atitude que muitas vezes está escondida da vista, do olhar, mas pode se revelar de vez em quando. E se ela caracteriza a vida dos cristãos, essa característica mancha então o testemunho, certo? Pois bem, Jesus reprova a avareza. Nós veremos daqui a pouco na parábola, né, do rico avarento, certo? A ganância e a avareza trazem equitação e tiram a paz de espírito. E qual é o segredo? Encontrado em Filipenses 2, 5, 8, certo? Vamos ler Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, Paulo revela então uma das descrições mais detalhadas da condescendência de Cristo em todas as Escrituras. Aqui, Jesus deixa muito claro: ele não teve o orgulho de ser como Deus, porque ele é Deus. Ele coexiste com Deus desde a eternidade. Ele é co-igual a Deus, ele é co-eterno. Mas ele fez o quê? Ele esvaziou-se dos seus privilégios, das suas prerrogativas de ser como Deus, de ser Deus, e se tornou homem. E ele não apenas se tornou homem, mas tornou-se o mais humilde dos homens, um servo, mas se tornou um servo humilde e obediente, certo? Que experimentou, que morreu na cruz, a pior de todas as mortes, a mais cruel, a mais dolorosa, a mais horrível de todas as mortes. Jesus, o nosso Senhor, o nosso todo-poderoso Criador, aquele que é servido por todos, tornou-se o servo de todos. A vida de Jesus, então, amados, ilustra claramente que uma vida de serviço abnegado é uma vida de descanso e uma vida de alegria duradoura. A vida de serviço amoroso e altruísta de Cristo vai contrastar totalmente com aqueles dois irmãos que queriam que Jesus intermediasse uma questão entre eles, uma questão de herança. E Jesus falou de forma alguma, certo? E ele contou então a parábola do rico avarento. Eu já tenho tanta coisa, eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros. E Jesus mostrou então o quê? Que infelizmente a pessoa egoísta ela só pensa nela mesma. Ela não pensa em dividir, ela pensa sempre em ter cada vez mais. E ele diz o quê? Que é muito melhor dar do que receber. Somos de fato felizes quando nos preocupamos com a felicidade dos outros, certo? E o texto que acabamos de ler, de Filipenses 2, 5 a 8, descreve um modelo de altruísmo, de humildade e amor, certo? Se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos no tesouro do céu. Que nós pensemos, amados, será que estamos sendo egoístas?
A pergunta final da lição, que é muito interessante, que nos faz refletir é: por que é tão fácil se deixar levar pelo desejo de riqueza e bens materiais? Embora necessitemos de certa quantia de dinheiro para sobreviver, por que parece que não importa quanto temos, sempre queremos mais? Amados, que nós possamos ser tomados pelo exemplo de Cristo, que não teve como usurpação, orgulho ser como Deus, mas tornou-se um servo. Que nós possamos nos tornar servos também. Vamos orar? Obrigada, querido Deus, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E queremos ser servos como Jesus. Queremos ter o altruísmo, o amor que Ele teve. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus é que clamamos. Amém. Fiquem na paz do Senhor, queridos.